pessoal do YouTube, olá alunos, aqui é o professor André Vargas com mais uma aula no canal de Física. Gráficos de novo, que gráficos é muito importante, tem que tirar todas as dúvidas de vocês de gráficos. Agora eu estou falando dicas de gráfico de movimento uniforme e movimento uniformemente variável. Antes de falar nos gráficos, vocês vão ver que tem uma música no fundo aí. É que aqui no prédio onde moram os vizinhos ao redor, eu escuto som muito alto, pessoal. Uma hora é música gaúcha, bagual, porque eu estou aqui no Alegrete, né? O Alegrete é a cidade mais bagual do Rio Grande do Sul, mais gaúchesca, tem até o canto alegretense na entrada da cidade, né? Aqui o pessoal chega a cavalo e ata o cavalo num poste e vai tomar cerveja no bar. É desse jeito, são bem bagual. Só que esses aqui estão escutando música sertaneja e rock, tem uns que escutam funk, tem outros que escutam música gaudéria. Ou seja, tem uma música no fundo. E eu tenho 270 aulas para gravar e recém estou na 45. Se eu não tem como, não sei que eu bate acústica na sala. Então eu vou gravar algo, ver como é que vai acontecer, se a música vai atrapalhar muito no fundo, tá? Vamos ver. Tem que ajudar vocês, não der bola depois pra música, tá? Vamos lá. A gente tem gráficos aqui que eu coloquei aqui para adiantar. A gente tem um gráfico aqui de posição em função do tempo. Quando a gente tem gráfico de posição em função do tempo, só não posso esquecer, então eu calculo a velocidade pela inclinação da reta tangente. E aí a velocidade, né? Que é lá o cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Que é o ΔS sobre ΔT, que eu não posso esquecer. Então meu ângulo vai vir aqui, ó. O cateto adjacente é o tempo, então o ângulo é aqui, ó. Tem que aprender a botar o ângulo do lado do tempo. O oposto eu enxergo aqui, que é o ΔS, e o ΔT eu enxergo aqui. Então a variação da posição pela variação do tempo vai dar a velocidade. Quanto que vai ser essa velocidade? Vamos ver? Então a velocidade vai ser o que variou na posição pelo que variou no tempo. Variou quanto na posição do 2 ao 10? Variou 8. Variou 8 em quanto tempo? Em 2. Então a minha velocidade vai ser quanto? 4 metros por segundo. Então se a minha velocidade é 4 metros por segundo, aqui esse meu tempo ficou muito pequenininho aqui. Se a minha velocidade é 4, quer dizer que aqui a velocidade é 4, aqui é 4, aqui é 4. Em todos os pontos aqui eu vou ter velocidade aqui. Aqui eu vou ter 4 de velocidade, aqui eu vou ter 4 e aqui eu vou ter 4. Aqui eu vou ter 4 metros por segundo, aqui eu vou ter 4 metros por segundo e aqui 4 metros por segundo. Em todos os pontos a velocidade vai ser 4. Esse 4 vai ficar feio, vou tirar aqui. Tá? Então aqui se eu chamar de ponto 1, aqui de ponto 2, aqui de ponto 3, vocês já estão careca de saber que a velocidade do ponto 1 é igual ao do ponto 2, que é igual ao do ponto 3, que é 4. 4 metros por segundo. Tá? Porque a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente. Então no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3 tem a mesma velocidade. Então se a velocidade é constante, ela é 4. Tá? Se eu for passar para aquele outro gráfico, aí eu vou ter que ter uma velocidade, aí é o gráfico de velocidade em função do tempo. Aí eu vou calcular o que no gráfico de velocidade? Vou calcular a aceleração pela inclinação da reta tangente. Só que como não tem ângulo nenhum aqui, ó, a minha aceleração vai ser quanto? Vai ser 0. Não tem ângulo nenhum, é 0, não está inclinada. Então é 0. Então aqui eu tenho um gráfico de velocidade que representa a velocidade constante, ó. Aqui a velocidade, lá na posição. A velocidade é 4 até o instante 2, onde eu demarquei. O que dá pra gente calcular aqui nessa área aqui, ó? Nessa área aqui, ó. Essa área aqui, eu vou calcular o quê? O deslocamento que eu fiz. Então o deslocamento que eu fiz, que vai ser igual à área, nesse caso é base vezes altura porque é um retângulo, então meu deslocamento vai ser base quanto? É 2, a minha altura é 4, então meu deslocamento vai ser 8 metros, tá? 8 metros. Será que bate com aquele gráfico lá? E esse gráfico aqui é igual a esse aqui. Só que aquele lá é posição e esse aqui é velocidade, ó. Ele se deslocou 8 metros. Aqui, ó. Saiu do 2 e foi até 8. Quanto que ele se deslocou aqui? 8 metros também. Então quer dizer o que, pessoal? Se aqui o deslocamento, o espaço percorrido foi 8 metros também, e aqui também foi, toda vez que eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, eu consigo, pela área, calcular o deslocamento, ou o espaço percorrido, porque é só um deslocamento, eu posso chamar de espaço, tá? Quer dizer que aquele gráfico lá pertence a esse. Aquele gráfico lá é o espelho desse, só que aquele lá é posição e esse aqui é velocidade. Os dois gráficos no movimento uniforme. E se for calcular o gráfico da aceleração em função do tempo do movimento uniforme, a aceleração é 0, tem que estar em cima do eixo do tempo, aceleração 0. Tá? Então são os três gráficos do MU, de posição, de velocidade e de tempo. Se estivesse decaindo as posições, aí a velocidade seria negativa, daí ela seria aqui embaixo. Aí a velocidade seria aqui embaixo, seria movimento o quê? Retrógrado. Aqui eu tenho movimento progressivo. Por que progressivo? As posições estão progredindo, até que deu 4 metros por segundo, é uma velocidade positiva. Movimento progressivo. Aqui também, ó, a velocidade é 4,
é uma velocidade positiva, também tem um movimento progressivo e com aceleração zero não tem aceleração. Aqui não tem aceleração. Então aqui eu tenho um movimento progressivo porque está progredindo as posições. Se estivesse para cá seria regressivo, retrógrado. Aí seria uma velocidade negativa, estaria contra o meu referencial que está para cima. Tudo que estiver a favor do referencial, tudo que estiver no sentido do referencial é positivo. Então, ó, as posições estão no sentido do referencial, eu tenho velocidade positiva. Aqui eu tenho velocidade positiva, porque está representando o gráfico de velocidade constante. Tá? Esse aqui são os gráficos do MU. Agora os gráficos do MUV. Aqui eu tenho MUV. Por que MUV? Porque se eu tenho posição em função do tempo, eu vou calcular velocidade pela inclinação da reta tangente. Eu não posso esquecer, tem que colocar no cartazinho do quarto. Quando for posição em função do tempo, é a velocidade pela inclinação da reta tangente. E aí, a velocidade vai ser, né, o ΔS sobre o ΔT. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que traçar a reta tangente. Se eu traçar uma reta tangente aqui nesse ponto, eu vou ver que ela deu paralelo ao eixo do tempo. Significa que a minha velocidade inicial é quanto? É zero. Aqui já não deu mais paralelo, significa que a velocidade está aumentando e aqui a velocidade está aumentando mais ainda. Tá? Se eu conseguisse ver no papel milimetrado quanto que é as posições e quanto que é os tempos nessa reta aqui, se eu pegasse essa reta aqui e tivesse no papel milimetrado é aquele papel que é todo cheio de milímetros, demarcados por centímetro, no caso milimetrado é milímetros. Aí eu ia ver quanto que é a posição aqui, quanto que é a posição aqui, quanto que é o tempo aqui, quanto que é o tempo aqui, eu ia saber a variação da posição, ia saber a variação do tempo, eu ia conseguir calcular a velocidade dessa reta tangente aqui, ia conseguir calcular a velocidade dessa reta tangente aqui, tá? E ia ver que eu ia ter um movimento uniformemente variável, tanto é que a velocidade está aumentando aqui. Então aqui eu tenho um movimento o quê? Movimento progressivo e o quê? Progressivo acelerado, porque a velocidade está aumentando. Acelerado. Aí, professor, o meu professor explica, né, que quando a concavidade está para cima tem uma aceleração positiva. Beleza, tem aceleração positiva e tem velocidade positiva, os dois são positivos, significa acelerado. Se tu decorou isso, beleza. Toda vez que os dois tiverem o mesmo sinal, é acelerado. Toda vez que que a aceleração e a velocidade tiverem sinais contrários, é retardado daí. No caso aqui, a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, que a concavidade está para cima, né? Na matemática diz lá, quando eu tenho concavidade para cima, eu tenho, né, angular lá positiva, então a aceleração está fazendo papel aqui de positivo. Sempre que eu tiver parábola para cima, a aceleração vai ser positiva. Tá? Então eu tenho um movimento progressivo que sai da posição zero e vai até o 10 em 2 segundos. Tá? Aqui tem um gráfico de velocidade em função do tempo. O que eu posso dizer? A aceleração é igual à inclinação da reta tangente, que é o ΔV sobre o ΔT, que é lá o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então o cateto adjacente tem que ficar junto com o tempo e o cateto oposto junto com o ΔV. Então, ó lá, fechando meu triângulo retângulo aqui eu enxergo o ΔV e aqui eu enxergo o ΔT. O ângulo, né, tem que ficar junto com o cateto adjacente, com o tempo. Então o ângulo tem que estar aqui, não é ali, é aqui. Aqui eu vejo o valor da aceleração. Se essa reta estivesse aqui, por exemplo, essa A aqui seria mais acelerada que a B. A gente já viu isso. Reta A seria mais acelerada que a B, que o ângulo está maior. Mas como eu só tenho essa reta aqui, né, essa aceleração aqui, ela vale quanto? Se eu fosse calcular ela aqui. Quanto que variou a velocidade? Ó? É a variação da velocidade pela variação do tempo. Quanto que variou a nossa velocidade do 0 até o 10? Variou 10 em 2 segundos, então a minha aceleração, ela é quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Então significa que a aceleração aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Tudo que está na mesma reta, se eu chamar aqui de ponto 1, aqui de ponto 2 e aqui de ponto 3, eu posso afirmar para ti que a aceleração no ponto 1 é igual no ponto 2, que é igual no ponto 3, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O que mais que eu posso ver nesses meus gráficos aí? Nesse meu gráfico? Que toda vez que eu tenho um gráfico de velocidade, eu vou ter a área disso aqui. A área disso aqui. Aí assim, aqui vai ficar muito... Essa área aqui, aí eu vou apagar esse ΔV aqui. Essa área aqui é igual ao deslocamento. Então, para esse gráfico ser igual àquele lá em 2 segundos se deslocou quantos metros? 10. Essa área aqui vai ter que dar 10, senão o gráfico não é coerente. Então, vamos achar um jeito de calcular. A gente já calculou a aceleração, deu 5.
Significa que está aumentando de 5 em 5 a velocidade. No instante 1 teria que estar uma velocidade de 5, no instante 2 está uma velocidade de 10, tá correto? Agora, se eu for calcular a área, vou apagar aqui, isso aqui a gente já sabe. O deslocamento, pessoal, é igual à área quando é um gráfico de velocidade em função do tempo. Essa área aqui é base vezes a altura dividido por 2. Então, meu deslocamento vai ser base que é quanto? A base do retângulo é 2, e vezes a altura que é quanto? Que é 10 dividido por 2, e meu deslocamento deu quanto? Deu 10. Você deslocou 10 metros. Será que esse gráfico aqui está coerente com aquele outro lá? Tá. Aqui está mostrando que do 0 até 2 segundos ele se deslocou 10 metros. Aqui está mostrando que do 0 até 2 segundos ele se deslocou 10 metros. Porque aqui eu tenho posição e aqui eu tenho velocidade. Aqui ele se deslocou 10 metros e o gráfico, né, de velocidade, a área dele do deslocamento também está mostrando que ele deslocou 10 metros. Então os gráficos são coerentes. Que tipo de movimento eu tenho aqui? Progressivo, porque a velocidade é positiva, e aumentando. Progressivo e acelerado. Então, progressivo e acelerado. Velocidade positiva e aceleração positiva. Pois aqui não dá pra ver aquele negocinho de bonitinho, de A positivo e de A de velocidade positiva. Então aqui, ó, a minha velocidade está aumentando e ela é positiva. Então é acelerado. Se a velocidade está aumentando, né, positivamente, é porque a aceleração é positiva também. Então os dois são positivos. Mas eu gosto de ver mais com isso, ó. Velocidade aumentando é porque é acelerado. Se a velocidade estivesse diminuindo, se a velocidade estivesse diminuindo, ia ser progressivo e retardado, porque a velocidade está diminuindo, né, positivamente. Toda vez que diminui a velocidade, é retardado. Toda vez que aumenta a velocidade, é acelerado. Aqui, o que esse gráfico, o que isso aqui está mostrando? Que a aceleração ela vale 5, tá? E ela é constante. E a aceleração é ΔV sobre ΔT, então ΔV é a aceleração vezes o tempo, né? Se eu quiser calcular a variação da velocidade, eu posso calcular. Aqui, ó, a variação da velocidade aqui vai ser 5 vezes 2, vai ser 10, o que variou a velocidade. É 10, tá certo? E eu posso calcular essa variação da velocidade também pela área. Assim, eu coloquei isso aqui, que vai que alguém coloque lá numa prova. Toda vez que eu tenho uma área, eu tenho um gráfico de aceleração, o que dá para calcular pela essa área? Dá para calcular a variação da velocidade. A variação da velocidade dá para calcular pela área, porque a variação da velocidade vai ser base vezes a altura. A variação da velocidade vai ser 2 vezes 5. A variação da velocidade vai dar quanto? 10 metros por segundo. Quanto que variou a velocidade? Saiu do 0 e foi até o 10 em 2 segundos. Saiu do 0 e foi até 2 segundos. A aceleração é 5. Significa, o que significa 5? Significa que a velocidade está variando de 5 em 5. Cara, se tu souber os conceitos, tu não erra nunca nada. O que significa aceleração em 5 metros por segundo ao quadrado? Significa que a velocidade está aumentando de 5 em 5. Então, em 2 segundos vai variar quanto a velocidade? Vai variar 10. Em 3 segundos vai variar 15. Em 4 segundos vai variar 20. Se tu souber os conceitos, tu não erra nunca nada. Se tu souber que toda vez que eu tenho posição e tempo é velocidade pela tangente, toda vez que eu tenho velocidade e tempo é aceleração pela tangente, toda vez que a reta está paralela ao eixo do tempo não tem inclinação, então não vai ter nem velocidade, nem aceleração, se não tiver inclinado. Souber isso, tu não erra nunca nada. Tu vai dar qualquer coisa que eu não vou errar, eu já sei. Tá? Então eu tô te dando o máximo de dica possível. Entendeu? Aí os 6 gráficos, assim, esses gráficos poderiam inverter. Se eles estiverem descendo, geralmente é negativo. Aí, se os gráficos tivessem assim, ó, estivessem descendo, aí a velocidade era negativa, mas aumentando, se tivesse assim, tá? Vou apagar tudo. Eu já dei lá nos outros gráficos, não vou dar outra dica para vocês agora aqui. Tá? Mais uma outra dica. Tá? Vamos ver outra dica. Assim, ó. Digamos que eu tenho um gráfico, tá? De velocidade em função do tempo. Aqui tempo em segundos, pode ser até em quilômetros, vamos fazer em quilômetros. Aqui em horas e aqui uma velocidade em quilômetros por hora. Tá? Aí faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. Aí depois vem para cá, aqui. Aí depois faz isso aqui. Tá. Aqui vou colocar o número 2, aqui vou colocar o número 3, aqui vou colocar o número 4. Aqui vou colocar o número... Vamos colocar o número fácil aqui. 4 aqui.
Vou colocar não. Vamos ver o número fácil. O 6 aqui e o 2 aqui. Tá. O 1 aqui ficou perdido aqui. Vai alguém e pergunta pra ti assim, ó. Me diz quanto que é a velocidade média desse carro de 0 até 4 horas. Quer saber a velocidade média em quilômetros por hora de 0 até 4 horas. De 0 horas até 4 horas, em quilômetros por hora. Qual é o conceito de velocidade média? Velocidade média é a distância total dividido pelo tempo total. Aí isso aqui pode ser delta E, isso aqui pode ser delta S por delta T, que eu não gosto, porque isso aqui não dá para usar sempre. O conceito correto é esse aqui. Tem muito pessoal que dá aula e só dá o facilzinho para o aluno dizer que entendeu, aí o aluno vai fazer a prova, não vai conseguir. O que é distância? Distância, conceito de distância. Distância é a soma dos deslocamentos em módulo. Deslocamento 1 mais o quê? Deslocamento 2 em módulo mais deslocamento 3 em módulo mais etc. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui se chama deslocamento, tá? Deslocamento, tá? Em módulo. Como fala em módulo, módulo o que que faz? Tira o vetor, teria que ter um vetor aqui em cima. Esse vetor some em módulo e some também o sinal negativo. Então o que que pode acontecer? Às vezes o cara sai daqui, tá? Do ponto 0, vai até aqui o quilômetro, sei lá, 10, né? Aqui tá graduado em quilômetro, vai até o 10 aqui, tá? Vai até o 10. Ele sai daqui, vai até o 10. Quando chega aqui no 10, ele faz o quê? Ele para e volta até aqui. Volta até aqui. Tá? O nosso carrinho volta até aqui, tá? Aí ele começa a andar de novo, aí ele volta até aqui. Tá? Pode ser isso aqui sempre com a mesma velocidade. Volta até aqui. Aqui ele teve, ó, um espaço percorrido. Aqui ele teve, ó, aqui ele teve um espaço percorrido. E aqui na volta que ele teve outro espaço percorrido. Aqui chama o espaço percorrido 2 e aqui 1. Pessoal, de vermelho, quando ele vem, eu posso dizer que está um espaço percorrido positivo. Vou fazer 10 menos 0, o deslocamento aqui vai ser 10. Quando ele voltou aqui, ó, que ele voltou aqui para uma posição, por exemplo, 5 aqui, ó, ele voltou do 10 por 5. Aqui, ó, esse deslocamento 2 aqui, ó, eu vou fazer final menos inicial. Esse deslocamento 2 aqui, ó, vai ser 5 menos 10. Esse deslocamento 2 aqui, ó, vai ser menos 5 km. O que que aconteceu? Ele foi e voltou. E aí alguém pede a velocidade média. A velocidade média vai ser a distância que ele percorreu. Ele percorreu 10 metros na ida e voltou 5. Então a distância aqui, ó, vai ser a soma do deslocamento 1 mais o deslocamento 2 em módulo. Quando eu boto o módulo, aqui vai ser 10 mais 5. O módulo tira o sinal negativo do 5 aqui, ó. Então ele foi e voltou. Foi positivo e voltou negativo. E aí ele te dá o tempo que levou daqui até aqui, depois te dá o tempo daqui até aqui. Você vai calcular a velocidade média. É o que está acontecendo naquele gráfico lá. Só que o pessoal não fala isso. Então, ó, distância percorrida é a soma dos deslocamentos em módulo. Isso aqui, se é vetor, é chamado ΔS. Quando é vetor, é chamado de deslocamento. Mas quando é só ΔS, chama-se de espaço percorrido. Tá? Essa distância aqui sim que é chamada de espaço percorrido. Tá? Espaço percorrido. Só que aí tem a física, ela confunde muitas letras. Tá? Deslocamento é quando tem um vetor aqui em cima. Então o módulo tira o vetor. Tá? Distância eu chamo de D. Eu poderia chamar esse deslocamento de D também. DD, teve um deslocamento para cá e um deslocamento para cá. Eu diria, a distância é a soma dos deslocamentos. Mas para não colocar D aqui e D aqui, eu chamei de ΔS esse deslocamento. Chamei o ΔS de deslocamento. Mas esse ΔS, quando não tem vetor aqui, ele pode ser espaço. Também pode ser espaço. A distância pode ser a soma dos espaços. Espaço 1 mais o espaço 2. Só que lá no enunciado correto, na física, distância percorrida é a soma dos deslocamentos. O que é deslocamento? É um segmento de reta, tá? É medir o segmento de reta. Aqui teve dois segmentos de reta, um indo e outro voltando. Então eu tive dois deslocamentos. Eu tive um para ir e outro para voltar. E a distância é a soma desses deslocamentos. Eu peguei uma régua, medi quanto que deu aqui e quanto que deu aqui.
O computador de bordo que eu zerei aqui vai marcar que eu andei 10 aqui e depois voltei mais 5. Deu 15 no computador de bordo. Então, distância percorrida é a soma dos deslocamentos ou dos espaços que eu fiz em módulo. Pense assim, porque a física fala muitas linguagens, cada livro fala uma linguagem. Então ele andou 10 metros para ir e 5 para voltar. Então aqui seria 15 km. Dividido pelo tempo que vai te informar aqui. Então lá, ó. Então, o que é distância? Ou espaço percorrido? É a soma dos deslocamentos que eu tive. Então eu estou chamando esse ΔS de deslocamento em módulo. Você deslocou? Né? 2 vezes. No caso aqui, quantos deslocamentos eu teve? Eu tenho um gráfico de velocidade de função do tempo. O que eu sei? Quando eu tenho um gráfico de velocidade de função do tempo, eu posso calcular aí os deslocamentos aqui que eu chamei de D, ó. Aqui, ó. Posso calcular os deslocamentos pela área. E aí confunde o aluno porque a linguagem muda. Então eu vou chamar a área, me dá os deslocamentos. Então eu posso chamar isso aqui de deslocamento 1, nada me impede. Deslocamento 1 mais deslocamento 2 mais deslocamento 3, mas só que em módulo. Chama o D de deslocamento e esse D aqui de distância. Tá? Aqui distância total é a soma dos deslocamentos. Então aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho uma área. Concorda? Eu tenho uma área 1. Daqui até aqui a velocidade é 0. Aqui eu tenho o quê? Repouso. E aqui a velocidade, aqui está andando, passou da velocidade 2 para a velocidade 6. Andou, que está se deslocando porque a velocidade está, ó, tá andando. Passou da velocidade 2 para a velocidade 6. Aqui do 2 até o 3 segundos a velocidade é 0. Quanto que vai a velocidade do distante 2 até o 3? 0. Ficou parado. Aqui ele já deslocou de novo. Então eu tive outro deslocamento. Deslocamento qual? Deslocamento 2. Então a minha velocidade média aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o deslocamento 1 em módulo, mais o deslocamento 2 em módulo. Poderia chamar de ΔS isso aqui. Dividido pelo tempo total. Quanto que é o tempo total daqui até aqui? Já sei. 4. Então vou colocar aqui, 4. Aí eu tenho que descobrir. Como é que eu vou descobrir o deslocamento 1? Como é que eu vou descobrir o deslocamento 1? Deslocamento 1 é igual a área 1, que é base. Que figura é essa aqui? É um trapézio. Trapézio é a união de um retângulo com um triângulo. Tem uma união de um retângulo com um triângulo. É um trapézio. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aí vamos ter que dar um jeito de decorar essas áreas aí. A base maior do meu trapézio é eu enxergar o triângulo de... Ó, eu enxergar meu triângulo de pé. O pé do triângulo está aqui, ó. E a ponta está aqui. Então a base do triângulo está aqui. A base maior dele é o 6. Então é o 6. Mais. A base menor é o 2. 2. Entre parênteses. A altura dele é da base até o bico. Quanto que deu da altura aqui, ó? Deu 2. Dividido por 2. Esse 2 com esse 2 corta. O meu deslocamento 1 vai ser 6 mais 2, que é quanto? 8 o quê? 8 quilômetros. 8 quilômetros. Então já sei quanto que é o deslocamento 1. 8. 8 mais... Aqui é 4, já sei. Agora, aqui não se deslocou. A velocidade ficou parada. Lembra que na velocidade média é tempo total, então leve em conta o tempo que ficou parado. Tem que levar todo em conta, todo o tempo. Leve em conta o tempo que ficou parado, nessa hora que conta. Agora a área 2. A área 2 vai dar o deslocamento 2, né? Que vai ser base vezes a altura, porque é um retângulo isso aqui. É um retângulo. Então meu deslocamento 2 vai ser quanto? A base desse retângulo, ó, do 3 até o 1. Quanto tem de base, ó? Quanto que tem de base aqui? Do 3 até o 4 dá quanto de base? Dá 1, não dá 1? Então a minha base aqui é 1. A altura dele quanto que é lá, ó? A altura é 6. Então o deslocamento 2 vai ser quanto? 6 o quê? 6 quilômetros. Então eu vou colocar quanto aqui? Mais 6. Então aqui vai dar quanto? 8 mais 6 vai dar 14. 14 dividido por 4. Aí deu um número quebrado. Deu um número quebrado porque eu, né, fiz o exercício de cabeça aqui, não 14 por 4, mas não tem problema. Quantas vezes dá para colocar o 4 dentro do 14? 3 vezes. 3 vezes 4, 12. 0, 2. 2 dá para o 4? Não. Vírgula aqui e 0 aqui. 20 por 4 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, quanto que deu a velocidade disso aí? Essa velocidade média deu quanto? 3,5 km por hora. Isso seria
Um leopardo? Um carro de Fórmula 1? Um cavalo correndo? Ou uma pessoa caminhando? Né? Seria uma pessoa caminhando. Acho que uma pessoa consegue caminhar 3,5 km por hora, né? Será que a pessoa consegue caminhar? Consegue, né, pessoal? Consegue. Uma pessoa caminhando seria a velocidade média de uma pessoa caminhando. E a pessoa ficou parada ali um pouco, ó. Poderia dizer que foi a velocidade de uma pessoa, a velocidade média de uma pessoa. Poderia ser qualquer outra coisa, porque ficou parado aqui um tempo. Então não dá para levar em conta. Deu muito baixa a velocidade, porque o cara ficou parado aqui, 1 hora parado, né? Então eu tenho um trapézio. O que é trapézio? Retângulo com triângulo. Ó, velocidade e tempo. Dá para calcular o deslocamento pela área. Esse deslocamento pode ser chamado de delta S, de D, depende. A letra que mais tu achar legal para te fazer o exercício. Só que deslocamento é um vetor. Mas quando eu coloco ele em módulo, eu tiro sentido, eu tiro negativo, eu tiro tudo. Vetor e segmento é reto. No caso aqui, eu tive 2 deslocamentos. Tá? Eu tive um deslocamento e outro deslocamento. Eu não te disse, tive um deslocamento positivo e eu posso ter... Se essa reta estivesse aqui embaixo, ó, seria um deslocamento negativo. Ó, porque eu poderia ter uma velocidade negativa aqui. Ele poderia ter ido lá, ficado parado e depois ter voltado. Aí seria uma velocidade negativa, daria um deslocamento negativo, mas em módulo da positivo. Tá? Então aí, de velocidade média. Vou apagar e vou fazer um outro exemplo. Tá? Bem ligeirinho. Tá? Bem ligeirinho, para não ficar muito tempo, porque eu acho que a minha aula já está há muito tempo. Tá? Primeiro eu vou ver quanto tempo está aí, senão não dá, senão vai ficar muito grande, vocês não querem assistir a minha aula. Já está 26 minutos, guris. Tá 26 minutos. 26 minutos. Tá bastante tempo já. Tá bastante tempo, tá? Então acho que vamos parar meio por aqui. Tá? Então o que a gente viu? Toda vez que a gente vê o gráfico de posição em função do tempo, a gente calcula a velocidade pela inclinação da reta tangente. Toda vez que a gente vê a velocidade em função do tempo, a gente calcula a aceleração pela inclinação da reta tangente. Toda vez que a gente vê o gráfico de velocidade, dá para calcular o deslocamento pela área. E a velocidade média é a distância total percorrida pelo tempo total. E distância total é a soma dos deslocamentos. Eu somo todos os deslocamentos que eu tive e divido pelo tempo total. Tá? Então, espero ter ajudado. Tchau, tchau!